Queridos irmãos da Igreja Batista Vasco da Gama, na belíssima cidade de Salvador, meu querido amigo pastor Daniel, uma alegria estar com vocês nesse tempo e eu queria conversar com vocês nesta noite sobre qual é o segredo de você se sentir contente. Qual o segredo do contentamento? E quero ler o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a 13, que é um tema muito conhecido, um texto conhecido de todos nós, quando Paulo diz assim: não estou dizendo isto por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Paulo diz que aprendeu a estar contente com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em uma outra versão diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. A pergunta que eu quero começar fazendo é: você é uma pessoa contente ou você é uma pessoa descontente? Uma pessoa contente, ela é feliz, satisfeita, ela tem júbilo, sensação de regozijo, de prazer, de felicidade. Há 3 pecados que atuam em nós para a gente ficar descontente. Se você é uma pessoa descontente, cuidado, tem 3 pecados agindo em você. O pecado do orgulho, o pecado da rebeldia e o pecado da incredulidade, da descrença. É bom lembrar que estes foram os pecados originais do diabo e os seus anjos, e por isso são pecados que vêm do próprio inferno, para acabar com a nossa alegria, com o nosso contentamento. Esses pecados vêm infernizar a nossa vida, para nos tornar uma pessoa descontente. Como eles estão associados ao descontentamento. Então, cuidado, se você é uma pessoa descontente, olha para dentro de si mesmo e veja se não tem um dos 3 pecados agindo em você. O descontentamento é uma manifestação do orgulho. Judas diz ali no versículo 16 que são os murmuradores, são os descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias. O descontentamento é uma expressão de rebeldia. E eu me lembro da história de Jó, né? Você conhece também um homem piedoso, um homem que foi muito abençoado por Deus, sua família foi abençoada, seus negócios foram abençoados, a sua influência se estendia por toda aquela região. Mas após uma série de desastres, ele perdeu tudo. Em meio à sua dor, Jó vai dizer no capítulo 1, versículo 21, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí você pode perguntar, mas o que é que tem a ver isso com rebeldia? Não isso com rebeldia, a postura diferente disso é que é rebeldia. O problema é que a pessoa descontente sempre diz assim, diferente do que Jó disse. O descontente geralmente verbaliza: o Senhor deu, mas ele deveria ter dado muito mais. Isso é rebeldia. O Senhor tirou o que eu tinha e ele não deveria ter feito isso. É rebeldia. Questionar a Deus, questionar a soberania de Deus, questionar o poder de Deus. Em outras palavras, o descontente se coloca como juiz do próprio Deus. Ele geralmente coloca Deus no banco dos réus e ele então emite um veredito de condenação. Isso é rebeldia. E isso leva ao descontentamento. O descontentamento também é fruto da incredulidade. Em Êxodo 17, o povo de Deus havia sido grandemente abençoado por Deus. Tinha sido libertado do cativeiro.
tinha sido conduzido à terra prometida. Naquele percurso, Deus alimentou o seu povo com o maná que caía do céu todos os dias. Mas a multidão chega a um lugar onde não havia água, e a maioria reagiu dizendo lá, capítulo 17, versículo 7 de Êxodo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então ele começa a desacreditar da presença de Deus no meio do seu povo. É interessante observar que não são mais abençoados, e eles então passam agora a murmurar contra Deus, deixando claro sua insatisfação, denunciando assim sua incredulidade. Então, se você é uma pessoa descontente, especialmente nesse momento de distanciamento social, nesse momento de dificuldades, de notícias ruins que chegam a nós a todo tempo, preste atenção que de repente tem um pecado agindo na sua mente e no seu coração. Pode ser o orgulho, pode ser a rebeldia e pode ser a descrença. Agora, a Bíblia vai falando de satisfação. Satisfação tem a ver com fé. Satisfação tem a ver com esperança. Provérbios 30 vai deixar claro no versículo 7, eu te peço, ó Deus, que me deis duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico, nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que necessário, poderei dizer que não tenho necessidade do Senhor. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Então, o autor de Provérbios, ele queria ter de Deus apenas o suficiente. Na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8, Paulo diz assim, é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Porque a pessoa que não se contenta com o que tem, ele vai abrir mão da religião para buscar conquistar o que não tem. E vai ser uma pessoa infeliz. Versículo 7 de Timóteo diz, o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Também nada. Portanto, se temos comida, roupa, fiquemos contentes com isso. Se temos saúde, fiquemos contentes com isso. O autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz, não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro. E fiquem satisfeitos com o que você tem, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Então, o conceito bíblico de contentamento é muito mais amplo do que a gente imagina. Como podemos nos sentir contentes em um mundo, ou melhor, no mundo em que vivemos? Um mundo de enfermidade, de notícias ruins, de pessoas morrendo, de pessoas sofrendo. Então, em um contexto especialmente belo, o apóstolo Paulo vai nos ensinar no texto que lemos o segredo de nos sentir contente e estar satisfeito com o que temos. Primeiro, segredo. O contentamento precisa ser aprendido. A satisfação precisa ser aprendida. Paulo diz, já aprendi. O segredo de sentir-se contente está em aprender a contentar-se. O contentamento é uma arte que precisa ser aprendida. Ninguém nasce sabendo estar contente. Pelo contrário, a criança nasce aprendendo a demonstrar seu descontentamento. Quando ela está com fome, ela chora. Se ela tiver com uma fraldinha molhada, ela chora. Ela demonstra o descontentamento. Quando você vê uma criança dormindo em paz, ela está contente. Então, Paulo está dizendo que o contentamento é algo a ser aprendido. Adquirir habilidade prática. Eu preciso estar contente. E você já aprendeu a estar contente? Aprendeu a contentar-se em qualquer situação? Se Paulo aprendeu a contentar-se,
nós também podemos aprender. Deus está disposto a nos ensinar, mas será preciso um esforço especial, consciente de nossa parte. No meio de tantas notícias ruins, eu estou com saúde, eu estou bem, minha família está bem. No meio de uma notícia em que muitos estão perdendo os empregos, eu tenho emprego. No meio de notícias em que pessoas estão precisando de alimentos, eu tenho alimento. Eu tenho o que tenho, me deve trazer contentamento. Então aprenda a ser contente. Em segundo lugar, o segredo de sentir-se contente está em enxergar além das circunstâncias. O contentamento não depende das circunstâncias. É isso que Paulo está nos ensinando. Tanto sei passar falta, quanto ter abundância. O contentamento não depende do que eu estou vivendo agora, do estado em que me encontre neste momento. É um ensino diferente daquele que estamos habituados a ouvir. Nós estamos habituados a ouvir que eu estou contente porque está tudo bem comigo, então estou bem. Costumamos pensar que quanto mais tivermos, mais contentes seremos. E olha, é ilusão. As pessoas mais infelizes do mundo são as que mais têm tudo, né? Tem gente que tem tanto dinheiro e tanta infelicidade, né? Quando perguntaram a John Rockefeller, na época um dos homens mais ricos do mundo, de quanto dinheiro uma pessoa precisava para ser feliz, ele respondeu, só mais um pouquinho. Ele já era um dos homens mais ricos do mundo. E aí perguntaram para ele, você precisa de quanto dinheiro para ser mais rico? Ele disse, só mais um pouquinho. E o que é um pouquinho de John Rockefeller? Se você perguntar para o Bill Gates se ele precisa de dinheiro para ser feliz, ele diz só mais um pouquinho. Por isso que há o ditado popular que quanto mais tem, mais se quer, né? Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galileia e Jesus disse, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram muito tristes porque eles não enxergaram, não ouviram que Jesus iria ressuscitar. Eles travaram na informação de que Jesus iria morrer. E muitas vezes nós estamos descontentes, focados também no negativo. Contentar-se não significa ser acomodado. É legítimo termos sonhos e procurarmos prosperar, mas o nosso coração não pode estar nestas coisas. O contentamento não depende das circunstâncias. O fato é que se você não viver feliz com o que tem, não viverá feliz com o que vier a ter. Se você não é feliz hoje com o que você tem, você não será feliz com o que você vier a ter no futuro. Eu preciso contentar-me agora, serei contente também no futuro. Então aprenda a contentar-se, enxergue além das circunstâncias e, em terceiro lugar, o segredo de sentir-se contente está na nossa comunhão com Deus. O contentamento é fruto da comunhão com Deus. Por isso que Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está o segredo. Paulo estava em Cristo e Cristo estava nele. E aí ele desfrutava da comunhão com o Senhor, da comunhão com o Salvador. Ele sabia que pertencia a Jesus e que foi comprado com o sangue de Jesus na cruz. Paulo tinha certeza de que era amado por Deus. E essas coisas enchiam o seu coração de satisfação. A propósito, nós cantávamos um hino muito conhecido aí na Bahia, satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. O contentamento não está relacionado ao que temos, mas ao que somos. E somos filhos de Deus. E eu pergunto a você que me ouve nesta noite, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você está contente por causa da sua relação com Deus. Alguns pensam que todo mundo é filho de Deus,
Mas a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é, aqueles que creem no seu nome. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você sim é filho de Deus. Se você não crê em Jesus como Senhor e Salvador, você é apenas criatura de Deus. Que nessa noite você avalie a sua relação com Deus. É de criatura ou de filho de Deus? Você já nasceu de novo? Já entregou sua vida a Jesus? Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, você é filho de Deus e a sua comunhão com Deus traz contentamento. Então, primeiro, aprenda a contentar-se. Segundo, enxergue além das circunstâncias. Terceiro, mantenha sua comunhão com Deus. E em quarto lugar, o segredo de sentir-se contente está na consciência de missão. Você tem que ter consciência de que você tem uma missão a cumprir. O contentamento é resultado desta missão. Versículo 11, Paulo diz, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Eu estou experimentado. Paulo diz essa expressão se assemelhando aqui a um soldado que vai para uma guerra, ele vai cumprir uma missão. Ou aquele que vai fazer uma exploração em algum lugar, ele tem uma missão, ele passa fome, passa frio, ele não se importa com as circunstâncias, porque ele tem uma missão a cumprir. A pessoa que está numa missão passa por certas privações, mas não se queixa das privações, pois ela está envolvida na realização de uma importante tarefa. O pastor Marcelo Aguiar diz que Allen Parks escreveu: não há nada que possa fazer uma pessoa se sentir tão bem quanto saber que o que está fazendo é saudável e fará diferença na vida do outro. Quem tem um propósito vive contente, pois não se concentra nas circunstâncias. O contentamento não está relacionado ao que possuímos, mas ao que damos. Damos de nós mesmos, repartimos o que temos. Por isso, aprenda a contentar-se, enxergue além das circunstâncias, mantenha comunhão com Deus e tenha consciência de que você tem uma missão nesse mundo. Você está aqui para cumprir esta missão. O descontentamento é mais sério do que muita gente pensa. O descontentamento denuncia um pecado dominante de orgulho, de rebeldia ou de descrença. Queria desafiar você a olhar para dentro de si mesmo e perceber o que é que tem roubado o seu contentamento, o que tem diminuído a sua fé, o que tem roubado a sua esperança. Você é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa rebelde, uma pessoa descrente, incrédula. O crente verdadeiro desejará crescer no contentamento. E quando a gente cresce no contentamento, nós temos satisfação. Satisfação em Deus, satisfação em Cristo Jesus. Eu não me foco no de ruim que está me acontecendo, mas eu foco na minha relação com Deus. Por isso, é preciso lembrar que a paz na vida vem de saber que tudo o que lhe diz respeito está nas mãos de Deus. Creia que tudo que diz respeito a você está nas mãos de Deus. A satisfação reside em saber que Jesus Cristo está olhando para você e nele você tem tudo o que você precisa. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. A confiança começa quando você sabe que Ele é fiel e aquele que olha para Ele não será envergonhado. Podemos dizer sim,
viver contentes. E isso não tem nada a ver com satisfação no contexto do mundo, mas tem tudo a ver com a satisfação que vem do alto, crendo em Jesus, renovando nossa esperança em Jesus, colocando a nossa fé na pessoa certa, que é Cristo Jesus, e assumindo uma postura certa de entrega. Jesus é tudo para mim. Jesus precisa ser tudo para você. E aí você vai aprender a ficar contente. Que o seu contentamento venha da sua fé em Jesus, que trará em você esperança para este mundo e para o mundo vindouro, para a vida eterna. Que Deus os abençoe, que a graça de Jesus esteja sobre você, sua casa, sua família e essa amada igreja. Que Deus abençoe, pastor, sua família também, em nome de Jesus.